Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast Vencer a Compulsão Alimentar. Hoje trago-vos um tema que várias pessoas me fazem esta pergunta e acredito que também já te podes ter questionado muitas vezes. Eu mesma me questionei muitas vezes sobre esta questão, que é: quanto tempo demora a recuperação da compulsão alimentar? É um mês? São 2 meses? É um ano? São 2 anos? São 10 anos? São 20 anos? E a resposta, e acredito que pode já ter aparecido na tua mente, a resposta é depende. Depende. Depende e depende de quê? Afinal, é exatamente isso que eu vos quero falar hoje neste episódio de Vencer a Compulsão Alimentar. Já sabem, com muita verdade e autenticidade, se gostam do conteúdo, coloquem o vosso gosto, partilhem com alguém que precise de ouvir esta mensagem, subscrevam o canal ou, se for no Spotify que estás a ouvir, coloca também o teu comentário, que agora também já dá para colocar o comentário. Coloca o teu gosto também no canal, que como um todo, caso também gostes de seguir aqui os episódios de Vencer a Compulsão Alimentar. E posto isto, vou hidratar aqui um pouco a minha garganta para irmos então a esta questão. Depende de quê, afinal? Ora bem, depende da gravidade do teu momento atual, sempre. Qual é o teu momento atual em relação aos episódios de compulsão alimentar? São episódios diários? São episódios semanais? São episódios várias vezes ao dia? Ou seja, perceber que cada caso é um caso, lá está, por isso depende desse fator primordial de que qual é o teu momento atual ao dia de hoje em relação à compulsão alimentar. E dependendo dessa primeira abordagem, dessa primeira visão, diagnóstico, que eu não sou a pessoa que pode fazer esse diagnóstico, mas sim um profissional credenciado para tal, que é um psiquiatra. Eles sim podem fazer o diagnóstico total de qual é o teu momento atual em relação à compulsão alimentar. Eu vou deixar também aqui em baixo um pequeno teste em que tu podes perceber logo se trata de compulsão alimentar ou fome emocional, assim de uma forma mais simples, digamos assim, porque fome emocional são vontades de comer determinados alimentos e que estão aqui dentro da categoria de ok, é específico, é momentâneo, é para determinado alimento, enquanto que a compulsão alimentar tu já vais perceber que estás a comer durante ou apenas no final do episódio, quando já tens comida literalmente a chegar aqui à garganta, porque comes e seja o que for, não existe aqui, vou comer um chocolate, vou comer um pastel de nata, não. Tu queres é preencher um vazio, ok? E às vezes existem pessoas que têm episódios de compulsão alimentar até com comida crua, ok? Estamos aqui a falar de coisas completamente diferentes. Então, primeira coisa fundamental é exatamente essa. Depende do quê? Do teu momento atual em relação à compulsão alimentar e que grau é que tu tens de compulsão alimentar. Se é que é compulsão alimentar, porque pode, lá estar, ser fome emocional. E existem também diferentes graus de fome emocional. Então é preciso primeiro perceber isso e tirar esse peso que muitas vezes podes estar a carregar, a pensar que sofres de compulsão alimentar, e podes ter sim alguns episódios de compulsão e nem sequer poder se diagnosticar enquanto compulsão alimentar. Então esse é o primeiro depende, ok? Depende do teu momento, depende da tua história, depende de quão grave são os teus episódios de compulsão alimentar. Quanto maior a gravidade, quanto maior a frequência, também maior à partida, maior será o tempo de recuperação da compulsão alimentar. Então este é o primeiro depende. O segundo depende, e já comecei também aqui a introduzir, é a tua história pessoal em relação a ti mesma, às tuas emoções, se já escutas as tuas emoções ou se por outro lado não
sequer queres entrar em contacto com as tuas emoções, então depende exatamente disso, desse teu contacto, dessa tua inteligência emocional, se já consegues perceber gatilhos que fazem, ou seja, se já te consegues observar emocionalmente, mentalmente, se já estás atenta ao aqui e ao agora, ou por outro lado não, então isso vai depender muito da tua evolução, da tua recuperação da compulsão alimentar. Se já tens essa consciência ou se ainda não tens, isso vais começar agora a observar os teus gatilhos, as tuas emoções, as tuas crenças, ok? Sobre ti mesma. Então, este é o segundo depende. O terceiro depende é a tua abertura e disponibilidade, dedicação à caminhada. É literalmente voltar à escola, voltar a aprender, voltar a querer aprender. E sobre quem? Sobre ti. Estares atenta, disponível para te conhecer, para te reconhecer, comprometida com os exercícios, quer terapêuticos, quer de coaching, que lá está, depende da abordagem também que for a melhor para ti neste momento, para trilhares este caminho de recuperação da compulsão alimentar. Então esse grau de comprometimento, abertura para escreveres sobre ti, para te observares, quase como se fosses uma águia, uma águia que se coloca a observar a tua própria vida, os teus próprios comportamentos, com um olhar muito de observadora mesmo, e sem julgar, sem criticar, sem estar aqui, eu fiz isto, eu realmente sou isto, sou aquilo, ou deveria de... Não. Só como uma águia perspicaz que vai querer compreender, que vai querer perceber as raízes das questões, dos comportamentos, dos gatilhos, lá está, para ter este... do teu lado, teres cada vez mais conhecimento de ti mesma e perceberes, ok, este comportamento fez com que eu tivesse este gatilho por causa disto e começas a ligar os pontos. Como eu costumo dizer, a compulsão alimentar é uma teia enorme que se vai conectando as causas, as raízes, as emoções umas com as outras e vai-te dando cada vez mais propriedade de ti mesma, que te vai ajudar a estar mais atenta, a estar mais atento aos gatilhos, consecutivamente a aplicar as ferramentas, os exercícios, seja de coaching, seja de psicologia, de terapia, seja os exercícios que te fazem sentido e também que te ajudam, e para isso precisas ter a tal abertura para experienciar, para te dedicares, para ter essa consistência, para estares atenta a de que forma é que aquele exercício te ajudou, seja de respiração, seja de meditação ativa, seja uma própria caminhada com a mente presente, seja estar a fazer exercícios de mindful eating, estar presente no momento da refeição, para treinar e te ajudar a trabalhar essa auto-observação. Então depende também dessa dedicação. Estes são os 3 grandes dependes e os motivos por detrás. Consoante essas 3 questões, a tua recuperação é única, lá está. É única tal qual como o teu processo, e isto é o que eu acredito muito com quem também trabalha comigo, que é que cada processo é único, tem de ser e precisa de ser personalizado. As questões que faço a uma das pessoas que trabalha comigo não são as mesmas questões que faço a outra pessoa. Claro que no início do processo as questões começam a ser muito parecidas, e são muito parecidas, porque no início do processo precisamos de mapear, precisamos de compreender, ok, qual é o meu momento atual, para onde é que eu preciso de ir, quais são as minhas principais questões aqui a trabalhar. É no pilar da relação com a comida, é no pilar da relação comigo mesma, é no pilar da relação com os outros, e depois, claro, no final todos eles se interligam e trabalham para este bem maior, que é a recuperação da compulsão alimentar. Mas os primeiros exercícios serão sempre para mapear, e depois daí precisamos de ir afunilando e percebendo que para ti precisas trabalhar mais isto, depois a seguir precisas trabalhar mais outra coisa, e claro,
vamos trabalhando sempre a partir deste mapeamento que se faz no início. Então a resposta a esta questão que tantas vezes eu recebo é depende. O tempo de recuperação para cada pessoa é único e existem aqui alguns casos que é possível que seja para sempre, que haja sempre o primeiro impulso para te aliviares, para retirar a pressão de um momento diferente na tua vida, num momento em que sais da zona de conforto, que a comida seja para sempre o primeiro impulso a chegar. Mas quanto mais tu estiveres atenta, quanto mais estiveres consciente desses tais gatilhos, dessas emoções mais desafiantes, desses momentos que te causaram e que te fizeram ir em busca na comida, que seja a comida, não é? Essas situações da tua vida que fizeram com que fosse a comida o teu maior conforto, quanto mais atenta, quanto mais consciência tens de que momentos foram esses, mais poder tu tens do teu lado, porque já estás atento, ok, isto vai acontecer, podes antecipar os cenários de alguma forma e de alguma forma estás mais precavida, fazeres os exercícios, seja de respiração, seja a meditação ativa, seja a meditação, seja os exercícios que mais, te fizerem sentido a ti mesma, já estás precavida, já estás atenta, já sabes o que é que vem a seguir quando vais, por exemplo, falar em público, ou que vem imediatamente antes, ou quando vais mudar de trabalho, ou quando vais fazer uma viagem. Já estás atenta, já sabes que precisas de estar ainda mais a praticar a mente presente, por exemplo, a praticar essa tal meditação, o silêncio, silenciar, escrever, fazer o journaling. Então, tu já tens cada vez mais poder do teu lado, porque, mais uma vez, existem casos que vai ser para sempre aparecer em primeiro lugar a comida como forma de gerir o teu mundo interior, que depois, lá está, que se vai ter as consequências no teu mundo exterior. Então, esta é a principal mensagem que eu trago aqui para ti hoje, é depende, tranquiliza o teu coração, entrega-te à jornada, confia passo a passo, encontra a pessoa que tu sentes que estás em casa, que estás a fazer terapia e que te sentes completamente vista, acolhida, a fazer progressos também e que tu sentes, ok, eu a fazer progressos, mas também com essa responsabilidade e compromisso da tua parte. Eu faço os exercícios, eu faço reflexões, eu me permito-me experimentar, seja a meditação ativa, seja as questões que preciso responder sobre mim mesma, eu permito-me entregar ao processo, eu estou ou não a fazer evoluções e, claro, sempre trabalhando as conquistas, trabalhando as conquistas terapêuticas ou as conquistas da caminhada, que muitas das vezes são ignoradas e não podem ser ignoradas. Precisas de celebrar essas conquistas diariamente, semanalmente, para que te sintas e percebas que estás passo a passo a dar o teu melhor, a fazer progressos, a compreender como é que tu funcionas de dentro para fora e que passo a passo vais-te libertar cada vez mais. Principalmente esta libertação, como eu estava a dizer, de ok, eu tenho consciência dos meus gatilhos, ok, eu percebo que situações é que me vão despoltar aqui esta vontade de ir comer. Isso é recuperar da compulsão alimentar cada vez mais, teres essa consciência e depois trabalhar conscientemente com essa consciência. Olha, espero que te tenha ajudado este episódio. Qualquer partilha que sintas de fazer comigo, faz, que eu terei todo o gosto de te ler também a tua própria jornada, a tua história. Partilha comigo o que sentires. Eu vou colocar também aqui em baixo o link, como eu estava a dizer, para o teste. Se quiseres fazer, o teste será fome emocional ou compulsão alimentar. Vou colocar aqui abaixo também o link se sentires de agendar a tua sessão de diagnóstico completamente gratuita para que conheças o método Vencer a Compulsão Alimentar e também o meu Instagram para me dizeres um olá. Um grande beijinho, obrigada por teres escutado até aqui e parabéns também por teres escutado até aqui e vemo-nos no próximo episódio. Beijos!